Gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. A paz de Yalcha, irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião, 18 de setembro de 2021, em nome de Yalcha Mashiach. O Papai Yalcha venha dar força, venha dar ânimo para todos os irmãos, tantos que estão aqui presentes, tanto para os que estão espalhados nos quatro cantos da terra. Todos venham lembrar das promessas do Papai, cada momento de provação, cada momento de luta, naquele momento que também pensar em desistir, lembrar das promessas de Yal, das promessas de Yalcha. Grato a Yalcha. Paz de Yalcha, irmãos. Queria estar lendo com os irmãos um texto áudio, que é em Apocalipse 3, 7. Esse aqui nós temos que estar sempre meditando. Porque isso aqui é a carta da era que nós estamos vivendo. Para nós estar sempre trazendo a memória que nós somos a igreja do Mashiach. Em Apocalipse 3:7 fala assim, Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando, mas ninguém abre. Conheço tua conduta. Conheço tua conduta, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, forçarei que venham se prostrar a teus pés e reconheça que te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Ial, e dali nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Ial e o nome da cidade do meu Ial. E o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Grato a Yalcha. Grato a Yal. Essa aqui é uma mensagem, o qual nós sabemos que Apocalipse foi escrito pelo próprio mensageiro de Filadélfia, conduzido pelo Espírito de Yal. Por quê? Porque ele sabia que havia o que? Essa provação. Sabia que havia essa provação, porque Hebreus 2:10 fala que ia conduzir muitos filhos à glória por meio do que? Da provação, do sofrimento. Não ia ser fácil. E Mical, sendo um bom pai de família, junto com o Altíssimo, preparou o alimento
para nós estar se fortalecendo nessa batalha, nessa peleja, porque a palavra fala, não é os filhos que ajunta de tesouro para os pais, mas sim os pais para os filhos. E um bom pai deixa a herança para o bom filho. Eu falo com vocês que é maravilhoso, né, o entendimento que nós estamos tendo hoje. Quem está nos conduzindo é algo tremendo, igual em Romanos fala, que a autoridade foi estabelecida para o nosso próprio bem, não é para o nosso mal. É para nos conduzir o caminho de retidão, o caminho certo. Caminho certo. E quando nós vemos aqui, quanto ao vencedor farei dele uma coluna no templo do meu Iau. Mostrando que assim como ele é coluna, aquele que ajudar ele vai ser recompensado. Vai ser recompensado, vai ser lembrado. Por quê? Porque tanto Iau quanto Iauxa quanto Mical, eles são justos. Eles são justos. E quando fala ao vencedor, são aqueles obedientes, aqueles que estão dando ouvido o que o Espírito diz às igrejas. Igual quando nós vemos que quando Iau fala com Iauxa, assenta à minha direita, até que eu ponho teus inimigos debaixo dos teus pés, mostrando quem está nessa peleja. Iau está nessa peleja. Está nessa peleja. É Iau que está agindo. É Iau. E com Iau não se brinca. Igual quando fala aqui, os da sinagoga de Satanás. Os da sinagoga de Satanás. São aqueles que era para estar auxiliando, ajudando, está atrapalhando. E esses da sinagoga de Satanás são seres, muitas das vezes até celestiais. Celestiais. Olha o que Paulo fala. Vamos estar abrindo. Vamos estar abrindo lá em... Espera que eu vou estar... 1 Tessalonicenses 2,14. Nós vemos que lá atrás, os de Esmirna era perseguido pela sinagoga de Satanás também. E aqueles que eram sinagoga de Satanás, era o quê? Era Yaldim. Era Yaldim, da própria pátria. Perseguia eles. Perseguia eles. Mesmo vendo e às vezes até participando daquelas ministrações de Yauxa. Dois 14. Quando nós vemos essa mensagem direcionada para Tessalônica, nós vemos que remete também para os dias atuais. Por quê? Nós sabemos que a palavra está codificada e foi necessário de um intérprete nos ensinar a entender as escrituras. Entender as escrituras. Por quê? Porque Iau não ia nos dar de mão beijada. Porque o reino que vai ser entregue para a igreja do Mashiach é um reino inabalável. Não sobe de maneira nenhuma pessoas, como se diz,
interesseiras. Não sobe, é só por amor. Se não tiver amor às coisas do Pai, abrir mão das coisas para agradar Yahweh, abrir mão de algumas situações para não desagradar Yahweh, não sobe, porque é aí que demonstra a fé e o amor pela palavra. E quando nós pega em primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, fala assim, ó: Irmão, vos foste imitadores da igreja de Yahweh, que estão na Judéia, em Yahshua Mashiach, pois que da parte dos vossos conterrâneos tiveste de sofrer o mesmo que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, mostrando que assim como aqueles judeus sofreu perseguições, assim também nós sofremos até mesmo por anjos rebeldes. Anjos rebeldes que vieram também junto com os eleitos. E quando fala sinagoga de Satanás, está falando que eles estão o quê? Eles estão tendo ligação com um espírito diferente, assim como aconteceu lá em cima. Por quê? Porque lá em cima um terço, o quê? O que que eles fizeram? Eles vão estar lendo lá em Judas, e é tão tremendo, né, irmãos? Judas, e fala sobre os anjos trancafiados no abismo. É muita coincidência, né? Acabou de falar. Isso mesmo? Paulo e Judas, né? Graça aí, ó. É muita coincidência. Judas e já aparece o quê? Os anjos lançados no abismo por traição. Por traição. Judas 5 fala assim. Vamos começar no 5. Quero trazer-vos à memória, embora já sabais tudo de uma vez por todas, que o mestre, depois de ter libertado seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. Depois dele ter libertado, ele destruiu os incrédulos. E quanto aos anjos que não conservaram a sua primazia, que é primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. Do grande dia. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por terem prostituído, procurando unir-se a seres de naturezas diferentes, foram postas como exemplo, ficando sujeitos ao castigo de fogo eterno. E a palavra fala, uma mensagem que o irmão Anderson, ele está trazendo a nossa memória, tem que ser trago. Eclesiastes 1:9. Nada debaixo do sol é novo. Tudo se repete. Tudo se repete. Nada é novo. Tudo se repete. Tem vaso de desonra e tem vaso de honra. Tudo se repete. Igual no nosso meio. Eu falo com os irmãos que aonde que eu ministrava na quinta-feira, eu não, Ial nos usava como instrumento, Yahshua nos usava como instrumento, grato a Yahshua, grato a Yahweh.
O dono daquela casa, ele começou bem antes, começou junto comigo, foi até imergido junto comigo. E entregou a sua primogenitura para outro. Assim como aconteceu lá em cima, tudo se repetindo. A palavra, ela fala bem claro que de modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas por terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente. Nós vemos que Apocalipse 1 fala que o anjo que passou a revelação do Apocalipse para João, ele é Mical. E ele é o primeiro e o último. E nós lembramos que antes da mensagem, antes de nós ter a revelação que Alcha era pai, antes de nós ter a revelação que dia 8 foi o nascimento, Mical estava o quê? Sendo subjugado pela mulher. Estava sendo subjugado. E o entendimento que Alcha é pai partiu de Mical. Partiu do mensageiro de Filadélfia. Partiu do mensageiro que se encontra em Belo Horizonte, Minas Gerais. O mensageiro que se encontra aqui. Partiu dele. Primeiro, a trazer que Yalcha é pai. E Ial, filho, é digno de toda adoração. Foi o primeiro. Porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E Yalcha é o princípio. E ele é o primeiro. E quando nós vemos que Mical trouxe, aí nós estamos reunindo. Aí depois vem outro, assim como aconteceu lá em cima. Aqueles primogênitos de Yalcha, que ouvia os conselhos de Yalcha, foi após outro. Assim aconteceu aqui embaixo. Por isso que ele fala, haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Haverá sinais. Eu falo com você que desde quando eu fui imergido, guardo até o meu certificado lá em casa. Para mim é uma maravilha que eu cheguei na época que ainda estava na época do certificado. Eu fico muito feliz porque eu olho para ele e eu falo assim, foi esse dia que eu nasci. Foi esse dia que eu nasci. Eu olho sempre eu lembro. E eu não entrego a minha primogenitura. Igual aí vem um outro, meses e meses e meses depois, e se posiciona como mensageiro de Filadélfia. E o irmão Arthur, mensageiro de Filadélfia, ele começou em fevereiro, e ele sempre acalmando nós, nos orientando, nos instruindo. Dia 8, irmãos, vamos ter calma, cautela, tudo. Não aconteceu arrebatamento. E Alcha já lançou para ele uma mensagem tremenda, ele já trouxe, acalmou, e sempre conduzindo lá com a paciência, com a sabedoria de Alcha. Ele é a sabedoria de Alcha. Sempre conduzindo. E eu
sempre vendo, sempre como se estivesse assistindo, vendo aquela maravilha acontecendo. Acontecendo, porque falando é muito tremendo. Nós vemos a autoridade que Al dá. A autoridade que Al dá a ele para acalmar, para instruir. Até a exortação é maravilhosa. Tinha vezes que eu falava com a Ana, eu lembro que eu falava com ela, no começo eu falava, nossa, tomara que Al fala comigo hoje, grandemente na reunião, nem que seja para usar o irmão Arthur para estar me exortando. Ia lá o irmão Arthur e pá, falava comigo. Eu ia usou ele grandemente para falar comigo. E é tremendo, irmão, porque a exortação gera o crescimento. A orientação, por quê? Porque a autoridade é para isso, para nos educar espiritualmente, não é para o nosso mal, mas sim para o nosso próprio bem. Aí vem um, assim como aconteceu lá em cima, vem um e começa a ensinar os primogênitos de Ausch, começa a ensinar, e eles começam a dar o quê? Ouvido, entregando a primogenitura para Satanás. Entregando a primogenitura para Satanás. Entregando. Tudo se repetindo novamente aqui embaixo. Haverá sinal na lua e nas estrelas. Ah, então nós vai brilhar igual a estrelinha lá do céu. Não. Sinais, acontecimentos bíblicos na nossa vida. Ué. É igual nós somos o que a palavra fala que nós somos. Começa a, como se diz, resplandecer em nós. Resplandecer. Nós não aguenta esconder. Nós não aguenta, como se diz, ficar sem demonstrar o nosso amor, o nosso carinho. Não aguenta, nós quer falar para todos, passar. Ausch, nós somos filhos de Ausch. E nós vemos que Mical é uma representação também de Davi. Nós vemos também Davi, ele era o quê? Ele era rei. Ele era rei. Nós vemos o que acontecia ao redor dele. Assim também nós vemos o que acontece ao redor do mensageiro. Igual assim como Davi se levantou Absalão, assim também acontece no nosso meio. Por quê? Tem vaso de honra e vaso de desonra. Eu falo com os irmãos que Ial ele vem nos instruindo, vem mostrando, vem dando sinais em nosso meio assim grandiosamente, porque quando houve a rebelião no nosso meio, foi algo maravilhoso. Eu lembro até hoje, no dia que começou. É um mês que eu não esqueço, porque é um mês também simbólico. O sexto mês. O sexto mês, mês 6, dia 30. Mês 6, dia 30. Se levantou o inimigo. Se levantou e reteu a mensagem daquele dia. E eu lembro que naquele dia, a Ana já estava falando dos irmãos aqui, de vocês. Já estava falando de vocês. Para mim, eu queria muito vir aqui. Eu queria vir muito antes, me encontrar com vocês, mas só que na peleja dos acontecimentos que estavam acontecendo no nosso meio, não estava tendo tempo. E eu já estava sentindo que já estava se levantando Judas, inimigo.
e ia se rebelar. E o mais maravilhoso, que a mensagem daquele dia foi retida. Mas logo no sábado, alguns dias depois, nós conseguimos reunir e ministrar. E a Alcha nos usou como instrumento. E a mensagem que veio, aqui eu abri, veio aqui nas suas casas, uma mensagem tremenda. Judas. No dia. É. Julgamento de Judas. Veio, eu lendo assim lá em Atos. Lá em Atos. Ele falou aqui das moedas, eu lembro. Não, lá em Atos. Não foi da moeda, não. Foi lá em Atos. Vamos estar abrindo lá? Deixa eu ver aqui, irmão, porque é muito. Atos. Se eu não me engano, é Atos. Deixa eu achar aqui, porque é muito também. Aqui, ó. Atos 5, 37. Não, bom, Atos 5, 34. Fala assim: e então levantou-se no sinédrio certo fariseu, chamado Gamaliel. E o mais impressionante que me chamou a atenção foi o nome dos seus filhos, Gamaliel. Gamaliel. Olha só para você ver que coincidência. Sinal. É um sinal do Pai. É um sinal do Pai. E eu já estava sentindo dentro de mim que essas coisas iriam acontecer. E tem alguns irmãos que eu compartilhei e falei que essas coisas iriam acontecer. Mas não fazia ideia da parte de quem. E a palavra fala, é necessário que haja heresia em vosso meio. Mas ai de quem acontecer. Em Atos 5,34 fala assim: e então se levantou no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei, respeitado por todo o povo. Ele mandou retirar os homens por um instante e falou: varões de Israel, atentai bem no que fareis. E estes homens, antes deste, os nossos surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e a qual aderiram cerca de 400 homens, mas foi morto. E todos que lhe deram crédito debandaram e foram reduzidos a nada. Aí nós já vemos o que? A era de Sardes. A era de Sardes. Porque vamos pegar lá na carta de Sardes? Na carta de Sardes fala assim, ó. Olha só que tremendo. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz o que tem os 7 espíritos de Ial e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tem fama. Vamos voltar lá em Atos. Fala assim: antes destes, nos dias surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, que pretendia ter fama. Ter fama. Ter fama. É tremendo demais, irmãos. Tremendo demais. Pretendia ser alguém, e o qual aderiram cerca de 400 homens, mas foi morto. Tem o quê? Tem fama de estar vivo, mas está morto. E todos que lhe deram crédito debandaram e foram reduzidos a nada. A nada. E nós vemos aí
Nós vemos aí como que está a guerra em Sardes. Canal que tinha 360 mil inscritos. Hoje não tem nada. Nada. Teudas, o que aconteceu com ele? Pretendia ser alguém, o qual aderiram cerca de 400 homens, mas foi morto. E ainda, no mesmo tempo, pouco à frente, vamos ver quem surge? E depois dele veio Judas, o Galileu, na época do alistamento. É tremendo demais, é muito forte. Atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Com Mical, irmão, com o verdadeiro, o santo e o verdadeiro, não tem nada de chamar no particular e falar assim, deixa no sigilo. Por quê? Porque Iá nos deu um espírito do quê? Um espírito de fortaleza, não de cobardia. É de cobardia. Mensageiro de Sardes é mensageiro de Sardes, não é de Filadélfia. E levanta quem que quiser falar contra. E hoje eles estão vendo que essa está sendo uma obra de Iau. E a palavra fala. A palavra fala bem claro. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Ouça. E nós vemos que, porque justamente duas pessoas se levantam e nós vemos isso acontecer no nosso meio. E nós vemos que Mical, verdadeiro, mensageiro de Filadélfia, verdadeiro, ele não fala que ele é. A mensagem mostra que ele é. Porque a palavra fala, haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. A palavra fala. A palavra fala. E nós vemos aqui que muitos preferiram seguir Judas. Mas ele pereceu. E os que deram ouvido a ele foram o quê? Dispersos. Dispersos. Porque entregaram a primogenitura para Satanás. E esses anjos, a maioria deles são filhos de quem? Dos que se rebelaram lá em cima. Dos que se rebelaram lá em cima. Dos que se rebelaram lá em cima. Muitos estão no nosso meio, são seres celestiais, mas não sujaram as suas vestes. Não fez igual os pais lá em cima. Não fizeram igual eles. Igual está relatado, que o filho não paga pelo mal do pai. Em Ezequiel fala. E muitos fizeram igual os pais. Muitos fizeram. Muitos fizeram. E quando nós lembramos que tem anjos que são filhos daqueles primogênitos que foram mortos lá em cima, qual personagem da Bíblia que nós lembramos? De Abraão. Porque Abraão, ele foi para o deserto, ele foi fazer a vontade de Iau e ele levou consigo quem? Ló. E Ló era filho de quem? Era filho do irmão morto. Era filho do irmão morto. E quando nós pega, vamos estar pegando aqui, irmãos, lá em
em Salmos 83:8, para nós ver esses rebeldes fazendo igual os pais lá em cima. Salmos 83:8. Eu vou ler aqui na Almeida. Na Almeida que a tradução é maravilhosa. Tremendo. Fala assim, ó. Deixa eu abrir aqui na minha Almeida aqui, ó. 83. Hum. Oito. Só procurar aqui, irmão. Fala assim, também a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló. Tem uma tradução aqui, ó, no Salmo 83, na Almeida ela fala assim, ó, nessa Almeida aqui, fala assim, a eles também se uniram aos assírios e se alinharam aos descendentes de Ló. Aos descendentes de Ló. Mostrando que esses anjos que se rebelaram também, tanto aqui embaixo, os que se rebelaram aqui embaixo, os quais os pais rebelou lá em cima, quando fala aqui que se ajuntou os assírios, é o que? Espírito diferente. Espírito que não pertence a Iau. E quando fala Ló, para nos mostrar que os de sinagoga, que é citado em Apocalipse 3:7, os da sinagoga, deixando o quê? Deixando Satanás adentrar dele, fazer o quê? Fazer o reboliço nesse, mexer com o entendimento deles, unindo a ser diferente. Os da sinagoga de Satanás, que vem o quê? Que vem querer trazer o quê? Fogo estranho, entendimento errado. Entendimento errado. E isso para nós hoje, que nós temos esse entendimento que Mical é um mensageiro de Filadélfia, está nos conduzindo, ele está o quê? Ele está compartilhando o espírito de algo que está sobre ele, junto com a igreja. Junto com a igreja. Porque o entendimento que hoje é nos passado pelo mensageiro de Filadélfia é o que nós conseguimos entender o que Iau quer nos conduzir, quer nos instruir, entende? Porque sem Mical, nós não somos nada, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, por isso que Iau e Iausha enviou Mical para nos conduzir, porque a palavra fala. Vamos estar abrindo aqui, ó. Deixa eu achar aqui, irmãos. Eclesiastes. Eclesiastes. Deixa eu só achar aqui. Era necessário um intérprete. Por quê? Porque a mensagem que está sendo anunciada hoje, igual o mensageiro de Filadélfia falou, isso é o que nos diferencia dos sinagogas de Satanás.
Deixa eu só procurar aqui, que é muita mensagem. E eu falo com os irmãos que nós temos que, a cada dia, ficar lendo, estudando, porque para nós nos encher e também gravar a mensagem, papai amado. Deixa eu olhar aqui. Eclesiastes 7, 28. É maravilhoso demais. Eclesiastes 7, 28. Eu vou estar lendo aqui. Lê na sua Almeida aí, irmã. 7, 28. Causa que ainda busco, mas não achei. Um homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas, essa não achei. Na Almeida aqui fala assim, deixa eu ver aqui, essa aqui eu acho que a tradução dela tá um pouquinho melhor, deixa eu só procurar aqui. Lê ela, pega aí, abre aí. Eu tinha colocado uma aqui. Por quê? Por que que nós procuramos sempre em várias traduções. Por quê? Porque também havia muitos escribas infiéis à mensagem. Porque até quando Mical estava conduzindo a obra antes dele vir aqui na terra pessoalmente para conduzir o povo novamente para a região celestial, tudo foi perfeito e está continuando a ser perfeito. Tudo, ele deixou tudo escrito e veio tudo certinho. Pode ver que no Antigo Testamento eles não conseguiram mexer em nada, e nem Lucas. Você já prestou? E nem Lucas eles conseguiram mexer, adulterar. Mas depois que ele veio aqui, Satanás pisoteou o santuário. E começou o quê? A bagunça. A bagunça. Então nós procuramos aqueles que foi os escribas, 7:28. Lê aí, irmão, como que está na sua. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Tremendo. Tá bom. Viu? Aí fala o que eu esperava. Entende? Aí fala, entre 1000 homens achei um como eu esperava. Um. Mas entre as mulheres não achei uma sequer. Uma sequer. Por quê? A representação de Mical. Isso aí está falando sobre Mical. Entre todos aqueles descendentes, filhos de Acha, um é sábio. Então uma tradução fala, entre 1000 homens, um só que é sábio. E Mical é a sabedoria de Acha. Olha só que tremendo, que maravilhoso. Oi, meu. E quando nós falamos isso, é para reconhecer a grandeza de Ial e de Alcha. É para reconhecer a grandeza de Ial e de Alcha.
a grandeza, a compaixão, o amor, o carinho conosco. Porque enviou Mical, seu braço, para nos conduzir. Nos conduzir, isso é reconhecer a obra de Ial. Isso é para nós reconhecer a obra de Ial. Por quê? Porque sem Ial, essa mensagem aqui, irmão, eu tava assim, eu fui cortar o cabelo hoje, e eu, na hora, veio na minha cabeça assim, ai das grávidas, ai das que amamentam. Eu sentei, irmão, na hora eu, pá, link. Eu já, nossa, que tremendo. Por quê? Porque eu entendi. O entendimento que eu tinha dentro de mim era a questão seguinte, que não vai subir todas as crianças, só vai subir os filhos daqueles que foram eleitos. E no momento que aquela criança que ficou com aqueles pais que não subiram, vão querer alimentar. E ai das que amamentam, porque não vai ter o leite de peito, vai ter que comprar uma caixinha, para comprar uma caixinha vai ter que ter a marca. Aí vai ter que olhar para o filho e lembrar da promessa. Também, deixa ver a mim, as crianças, porque dela pertence o quê? O reino. Vai ter que ver o filho morrer. Vai ter que ver o filho morrer. Vai ter que ver o filho morrer. Mas também, porque quando falar das grávidas, tem denominação que prega que as crianças vão sair dentro da barriga, nada a ver. Mas aí eu ficava com essa questão. Mas hoje, o papai enviou seu intérprete, Mical, mensageiro de Filadélfia, para nos conduzir a mensagem, para nos conduzir, nos orientar como entender as escrituras. Queria que os irmãos abrissem. Eu queria que os irmãos abrissem, os irmãos não lá em Lucas. Lucas 21, 23. Lucas 21, 23. Lucas 21, 23. Lucas 21. Como que tá na Yashalã? Ai, das que estiverem grávidas. Não, vai, não. Pera aí, Ana. Deixa ela ler, irmã. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Aqui, ó, na Almeida fala assim, mas ai das grávidas, das que criam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e a ira sobre este povo, Porque hoje nós entendemos que Filadélfia nasceu o quê? Dia 8 de abril de 2020, a mulher deu à luz a um filho. Nós passamos por quê? Por uma aprovação. Mas veio o braço de Ial para nos conduzir à terra prometida. Mas naquele dia não vai ter mais braço de Ial. E vai vir o quê? Uma ira sobre este povo. Sobre esse povo que quer seguir no caminho correto. Ai das grávidas, porque a igreja. Porque imagina nós reunidos aqui. Nós não vamos pôr nós. Porque nós vamos subir em nome de Alfa. Os irmãos que ficaram reunidos em nome de Alfa Machia. Tá amamentando. Tá tomando leite, um alimento básico. Tá começando um alimento básico. Quero entender porque tem alguma coisa estranha. Mical, o que retém o antimachia, subiu? Aí já sabe. Tem alguma coisa estranha? É o Apocalipse. Ah, eu quero entender, vai começar a estar o quê? Amamentando. Vai estar amamentando. Aí tá lá, comendo o leitinho, tomando leitinho.
Aí a mulher tá para dar o que? A luz a um com entendimento. Não, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Aí reúne no outro dia. O irmão tá demorando. Por que não apareceu? Aí vem a notícia. Fulano morreu porque estava pregando a palavra ou foi preso. Ou foi preso por pregar Iau e Iauxa. Que foi preso ou morreu por pregar a palavra. Vai estar amamentando eles, ou vai morrer, ou vai ser preso. Se vai amamentando o povo. Por isso que fala, ai das grávidas e das que amamentam. E aqui na Almeida é tão tremendo, que quando nós pega aqui, fala assim, ó, mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e a ira sobre este povo. E a ira sobre este povo. Por quê? Porque não quiseram dar ouvido antes. Não quiseram dar ouvido. Não quiseram. Não quiseram dar ouvido. E vai ser doído. Vai ser dolorido. O que está assim com você agora, né? E mais pra frente, eles vão comer, na hora o leitinho vai ficar gostoso, mas depois vai ficar o quê? Amargo, vão cair no estômago. Exatamente, porque a palavra ela é tanto pro físico quanto pro espiritual. A palavra é desse jeito. Para o quê? Para instruir a nossa alma. Alma e carne. Não, espírito e carne. A alma fica no meio. Entende? E tem que estar o quê? Ajustado. O espírito, a alma e o corpo. Tem que estar bem ajustado. E para haver esse ajustamento, a palavra é tanto no físico quanto no espírito. Para a alma ficar o quê? Bem alicerçada, bem arrisada. Para a fé estar bem consolidada. E quando nós vemos, irmão, tudo isso acontecendo no nosso meio, é um motivo de alegria. É um motivo de alegria. Nós não sentimos ódio desse povo, porque nós entendemos que tem vaso de honra e vaso de desonra. Tem vaso de honra, vaso de desonra. Tudo está sob o controle de Al. Até as palavras. Até as palavras. Até as palavras que saem da nossa boca. O pai e Al já sabe. Já sabe o que aquela palavra vai fazer. Eu lembro que foi uma desculpa dos rebeldes, dos que se rebelaram no nosso meio, em questão da mensagem que o papai Yauch nos usou para ministrar. Eles usaram isso de desculpa. Por quê? Porque já estava fazendo reuniões escondidas, chamando os irmãos no sigilo para o quê? Para fazer reunião escondida. E uma palavra que nós falou quis usar aquilo como desculpa. Como desculpa. Para fazer a algazarra. Para fazer essa bagunça. Mas do mesmo jeito que tinha um tempo de começar, também tem um tempo de acabar. Tem um tempo de acabar. E o tempo deles, cada dia, só vai diminuindo. E Al e Alcha, ele ainda
é compassivo. Ele é compassivo. Quando há um arrependimento, ele para tudo. Opa, peraí. Já começa a amolecer um coração aqui, outro ali, outro ali. Mas quando ele vê que não tem, aí ele já começa o quê? A usar os instrumentos. Os instrumentos para o quê? Para o corpo do Mashiach não penetrar nada que seja fogo estranho, nada. Eu lembro que meu coração começou a ficar duro com alguns rebeldes que saíram do nosso meio. Eu comecei a ficar assim, como se diz, incomodado. E logo depois, ficamos sabendo que estava havendo reuniões paralelas no sigilo, falando, deixa no sigilo, deixa... Isso é o quê? É covardia. Nem aqueles que foram perseguidos, os de Esmirna, fazia tamanha covardia. Porque estava querendo trazer o quê? Fogo estranho. Estava querendo trazer o quê? Entendimento particular. E a palavra é unânime. Se trazer fogo estranho, Ial cepa. Corta na hora. Acontece o acontecimento porque tudo está no controle de Ial. Nós vemos aqui, se lá em cima não teve, e os que estão aqui embaixo vão subir, vai haver no nosso meio? Não. Quem seguir Judas vai ser disperso. Quem seguir Teudas vai ser disperso, vai ser morto. E você fala uma coisa aí, irmão, que é verdade mesmo, querendo ainda, você já estava reunindo escondendo. Tipo, guardando. Escondendo. Satã, a mesma coisa de Absalão. Absalão que ele roubava beijos. Roubava beijos do povo de Israel. Entende? Para quando ele se posicionar, ele ter o quê? Muitos seguidores. E isso aconteceu no nosso meio. Mas Mical, ele é tão assim, braço de Ial, falou, você quer ficar com a casa? Fica com a casa, nós não vamos ministrar mais nessa casa. Fugiu da presença. Fugiu não, saiu. Porque ele não foge. Ele não foge. Ele saiu por quê? Porque aquelas casas que abrigou fogo estranho se tornou anátema. Anátema. E é tão tremendo. Trai uma vez, trai duas, três. Exatamente. Nós vimos que não houve arrependimento, nem ia haver arrependimento. Por quê? Com o Ial não se brinca. Endurece o coração assim, ó, para a pessoa não entender. Fala, você não vai entender não. Porque hoje nós estamos entendendo porque é da vontade de Ial. Não é porque nós quer. Porque a palavra fala. Vamos abrir lá em Hebreus. Vamos ver. Hebreus 2:10. Fala assim, convia de fato que aquele por quem é e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio do sofrimento. Quem está nos conduzindo? Ial. É Ial. Zacarias, vamos estar abrindo lá também, Zacarias 13. Zacarias 13:9. Farei esse texto entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro,
Ele invocará o meu nome e eu lhe responderei. Direi, é meu povo. E ele dirá, Iau é meu Iau. Sincero. Aí, ó. E hoje nós estamos sendo o quê? Purificado. É nós que estamos purificando? Não, é Iau. É Iau que está nos purificando. Está nos purificando. Tremendo demais, cara. O ouro e a prata. O ouro e a prata. Através de quem? Através da mensagem da boca de Mical, que é inspirada, que ele sente uma inspiração devido ao temor a Iau. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso demais. É maravilhoso, é muito tremendo. É muito tremendo. É muito tremendo. Aí se levanta falando que é por quê? Porque o nome eu não vou falar o nome, porque numa reunião maravilhosa, né, de nem ser pronunciada nome de pessoas que cometem tais atos. Abominados. Exatamente. Se levantar contra a obra de algo. Se levantar contra a obra de algo. Tornar inimigos de algo. Exatamente, porque quem está nos conduzindo não é mensageiro nem anjo, mas a própria face de Iau que está sobre Mical. Ah, não, meu nome significa pequeno selo. Pequeno, senhor. Eu nunca com pequeno, Chico. Não, meu nome significa pequeno selo. E o sobrenome é de Deus. Aí pra você ver, é fulano de Zeus. Aí pra você ver, pequeno selo de Zeus. Porque sela um povo pequeno de bobo, com entendimento errado. Entendimento errado. Errado, porque os alicerçados não caem nessa conversa. O selado não cai nessa conversa. Não cai, não, nem fica com dúvida. Na hora, repreende na hora. Não fica. E é Não mesmo? fica com dúvida. E repreende mesmo. Repreende. Abre lá em Ezequiel 16:44. Obrigado. Vocês ficam combinando, né? Pode parar de vir aqui, né? 16:44. Seu espírito. Aqui, ó. Eis que todo compositor de provérbio dirá a teu respeito este provérbio: tal mãe, tal filha. A mesma coisa. O que se levantou se rebelou, tal ele e tal pai dele. Assim como o pai dele levou um bocado após ele, assim ele também está fazendo. Está fazendo. Esse provérbio é direcionado a quem? A Babilônia e as suas filhas. A mesma coisa, porque ambas são sinagogas de Satanás. Ambas. E, olha só que tremendo. E o filho tem as mesmas atitudes do que o pai. A mesma atitude. As mesmas atitudes. As mesmas atitudes do que o pai. Agora vamos ver a de Mical, o santo e o verdadeiro. Vamos lá em Lucas 4:23. Lucas 4:23. Vamos ver o provérbio que é usado nos tempos atuais. Aí, irmão, o que acontece? E quando nós lembra que
A representação. Quem foi que estava conduzindo o povo na era de Esmirna? Ele era uma representação de quê? A representação da igreja. Da igreja. Ele era a igreja em pessoa, como se diz. Porque ele recebeu o espírito de Mical e fez conforme Mical estava revelando para ele, quando Mical ainda estava na região celestial. Porque nós vemos lá, quando fala o anjo de Ial, é o próprio Mical, conduzindo também o povo de Esmirna. E Paulo, ele fala, estou sofrendo como dores de parto. E quem é que andava com Paulo? Lucas. Lucas era o quê? Médico. E ele era o quê? Amado. Uma representação de hoje. O que está acontecendo? E mensageiro de Filadélfia, ele não tem que pegar lá no Google o significado do nome dele, não, porque o sobrenome dele é Eliezer. É Eliezer. E Eliezer é aquele que foi buscar o quê? A noiva para Isaac. Para Isaac. Foi buscar a noiva para Isaac. Foi buscar. Assim, uma representação de Mical, que veio à terra para buscar a noiva para Ialcha. Arthur Eliezer. Irmão Arthur Eliezer. Hoje, irmão, nós falamos por quê? Por quê? Porque Ial, ele dá honra a quem merece honra. Ele dá honra a quem merece honra. Ele faz aparecer quem não quer aparecer. Ele faz isso. Quem quer aparecer é ofuscado. É ofuscado. Quem quer aparecer é ofuscado. E nós vemos que o mensageiro tinha que ser o quê? Médico. Tinha que ser médico. Porque o companheiro de Paulo era médico e muito amado. Vamos estar vendo lá em Timóteo? E o mais tremendo ainda está em Timóteo. Hã? Não, nós vamos voltar. Deixa aí aberto em Lucas. Que esse aí também tem que ser um texto áureo para nós. Que isso aí é tremendo. E eu sempre... não, agora vamos lá em Timóteo. Vamos lá em 2 Timóteo 4:11. Segundo Timóteo 4:11 fala assim: somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Agora vamos lá em Colossenses. Colossenses? É Colossenses. Vamos ver o que Lucas era. Vamos ver o que Lucas era. Vamos ver o que Lucas era. Aqui, ó. Colossenses 4:14. Saudai-vos, Lucas, o médico amado. Lucas era o quê? Médico. E ele fazia o quê? Uma avaliação apurada de todos os fatos. Mensageiro de Filadélfia faz o quê? Uma avaliação apurada de todos os fatos. Minucioso, um estudo minucioso. Minucioso até de achar e mostrar dentro da palavra que Mateus, Marcos e João é o quê? Fermentado. Porque isso é necessário um estudo o quê? Minucioso. Uma averiguação minuciosa de todos os fatos. Comparar tudo. Isso
requer de nós uma dedicação. Igual a Eclesiastes nós leu. Entre 1000 homens, só um, que era sábio. Mas entre as mulheres, nenhuma. E quando nós pega que só Lucas estava comigo, aí nós pega lá em Isaías. Isaías. Deixa eu ver aqui, irmão. Eu vou chegar lá. Que é muito versículo na cabeça. Peraí que eu vou... Aqui, ó. Isaías 63. Isaías 63, 3. Vamos Isaías 63, 2, fala assim: e por que essa cor vermelha do teu traje? Por que as tuas vestes se parecem com as de alguém que tenham pisado a uva no largar? Sozinho pisei a dorna do meu povo, ninguém estava comigo. Pisei as uvas na minha ira, na minha cólera, a esmaguei. Seu sangue salpicou as minhas vestes. Com isto sujei todas as minhas roupas. Com efeito, decidi-me por um dia de vingança. Chegou o ano da minha retribuição. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro e minha cólera me sustentou. É maravilhoso demais. Quando Mical vem consolar Iauxa, o pai. Vem consolar o pai. Vem consolar o pai. A mesma coisa que Lucas falou, o único que está comigo. O Paulo falou, o único que está comigo é Lucas. Médico muito amado. Porque dá ouvido o que eu falo. Dá ouvido o que eu falo. Lá não tinha gravador para depois escutar e depois escrever, não. Ou já ia andando atrás de Paulo escrevendo, ou gravava no coração. Isso que Mical fez. Ele andava lado a lado com Iauxa, o Machia. O Machia. E quando... Deixa a irmã Jenny ler aí. Ô, irmã Jenny. Oi. Lê aí o provérbio. Provérbio aí de Mical. Provérbio de Iauxa. É Lucas 4, né? 4. E quando nós vemos que o único que veio a ajuda de Iauxa, nós vemos lá em Lucas 22, 39, fala assim: e ele saiu como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam e, chegando ao lugar, disse-lhe: orai para não entrardes em tentação. E afastou-se dele, mais ao menos a um tiro de pedra. E dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, aparte de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. E apareceu-lhe um anjo do céu,
que o confortava e cheio de angústia orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espécies de gotas de sangue que caíam por terra. Tremendo demais. É maravilhoso. Mostrando Mical vindo consolar o braço de Ial, pai e Ial, filho. Qual que é o Provérbios, irmã? Lucas 4, 23. Isso. Ele, porém, disse: certamente me citarei o provérbio. Médico, cura ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer, fizeste em Cafarnaum. Fizeste também aqui em tua pátria. Exatamente. Pedindo o quê? Yalcha, ele é o quê? Ele é o Altíssimo. Ele é o Altíssimo. Ele é o Altíssimo. Porque ele sabia que essa palavra ia servir para o seu filho, que eles iam usar isso contra o teu filho. E aqui ele deixou bem claro, quem falar contra ele está falando é contra mim. Igual muitos falando aí, até mesmo Judas, falando aí, se tu é Mical, se tu é o Aiô, vai ser, olha só para você ver, se cumprindo essa palavra, se cumprindo, porque o filho faz conforme a vontade do pai. Faz conforme a vontade do pai. Um filho obediente faz conforme a vontade do pai. E hoje o mensageiro de Filadélfia é o quê? Médico. E muito amado. E muito querido. Não só pela igreja, mas por Ial e por Ialcha. E por todas as pedrinhas. Toda igreja. Toda igreja. E a palavra que fala, não é eu pegar meu nome no Google, jogar lá, não, meu nome é Pequeno Céu. Aí é burro ainda, coloca pequeno seu. Pequeno Céu, fazendo o link, né? Ainda fez o link aí. E Mical vai ser chamado como? Vão estar lendo lá? Mical, o verdadeiro e santo. Não é o falso não, é o verdadeiro e santo. Não é o que fala, eu sou, não. Não é o que fala. É o que a palavra mostra, é o que... Isaías 22. Vamos ver se ele vai... Vamos ver se Mical vai ser pequeno. Aqui, ó. Isaías 22, 20. Naquele mesmo dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Elcias, vesti-lo-ei com a túnica, cingê-lo-ei com o teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Aldar. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Cravá-lo-ei como uma cavilha em um lugar firme. Será trono de glória para a casa de seu pai. Irmãos, vai ser tanto na Yalxalã celestial quanto na Yalxalã terrena. Vai ser chamado de pai. Ah, não pode chamar de pai. Nós pega lá em Timóteo, Paulo chamando Timóteo de filho. Por quê? Muitos ficam nessa, porque não entendem o que é o evangelho eterno. Fermentos. Fica aí com fermentos de Sardes, fermentos de denominação e quer adentrar e não absolve o evangelho eterno. Não absolve. Segue isso.
Né? Tira o entendimento, cega, confunde. Exatamente. Exatamente. Uma representação, ele está representando Ial e Alcha. Ele está representando. Que é tremendo. Ponto de ele vai ser uma referência. A referência. Quando nós pega em Isaías 60, nós vê que ele vai ser referência para todas as nações. Vamos estar abrindo lá também? Antes de lá, vamos lá em Isaías 52. Isaías 52. Isaías 52. E em nome de Alcha, todo aquele que tiver alguma dúvida contra o mensageiro de Filadélfia, que vem cair por terra. Porque se tiver, complicado. Isaías fala assim, é tremendo demais aqui, fala assim, ó, Isaías, desperta, desperta, reveste a sua força, ó Sião, põe o teu vestido de gala, e Al-Shalom, cidade santa, pois nunca mais tornarão a entrar em ti o circunciso e o impuro, sacode de ti o pó, levanta-te, ó Al-Shalom, sacode e Al-Shalom, cativa, desatadas estão as cadeias do teu pescoço, filha de Sião cativada. Com efeito, assim diz Ial, sem paga foste vendido, sem dinheiro a vez de ser resgatado. Por isso que fala, vinde a mim, sem dinheiro. Pois assim diz Ial, mestre, teu Ial, em tempos antigos foi ao Egito que o meu povo desceu e peregrinou. Ali, mais tarde, a Síria o oprimiu. Sinagogas de Satanás. Mas agora que tenho a fazer aqui, porque o meu povo foi levado sem paga. Seus dominadores cantam vitória. E continuamente, durante todo o tempo, meu nome é desonrado. Por isso meu povo conhecerá meu nome. Por isso ele saberá naquele dia que sou eu que diz, eis-me aqui. Agora, versículo 9. Regozijai-vos juntas, lançais grito de alegria. Não, vamos continuar no 7. Anúncio da salvação. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Olha só para você ver que tremendo. Como são belos os montes, os pés do mensageiro que anuncia a paz. Aí nós pega lá em Salmos 2. Beija o filho. Beija o filho, para que ele não se ire. Porque enviarei um anjo, ele não terá paciência. E quando nós pega Salmos 2, tá falando para beijar o que? O pé. Não precisa os irmãos estar abrindo, não. Eu vou estar lendo aqui. Os irmãos só escrevem aí, ó. Beija seus pés. Aqui, ó. Beija seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho. Beija seus pés. Quem que é esse? Hoje nós temos entendimento que é quem? Mical. Por quê? Porque Yalcha, ele está sentado o quê? Ao lado de Ial. E Ial enviou o quê? Seu anjo. E esse anjo, como foi relatado por Paulo e por Moisés, que ele não teria o quê? Paciência. Paciência. E quando fala que beija seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho. E no instante sua cola inflama. Feliz aquele que nele se abriga. E quando nós pega aqui embaixo, aqui, ó, fala assim, e quando nós vê, e quando nós vemos aqui claramente, irmãos, claramente foi trago
foi trago pelo mensageiro de Filadélfia, e é maravilhoso esse entendimento, porque hoje faz total sentido. Faz total sentido. Por quê? Porque ele está amando de Al e amando de Alcha. E quando nós pega aqui, fala claramente como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama as boas novas. Lá em Isaías 52. Proclama as boas novas e anuncia o quê? A salvação. Do que diz a Sião: o teu Ial, filho, reina. Que também é Apocalipse, com o anjo que faz o evangelho da salvação, né? Exatamente, exatamente. Paz por quê? Porque Ialcha é o príncipe da paz. E ele anuncia o quê? A paz. Anuncia o quê? Ialcha. Ial filho. Ial filho que é digno de toda adoração. Do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião. A Sião que anuncia para nós, a igreja. Porque aqueles que confiam em Ial é como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Somos nós, Sião. Somos Sião, vamos morar em Sião. A palavra também fala em Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. É como um óleo que desce sobre a cabeça de Arão, escorre pelas barbas, até e se derrama pelo Monte Sião. A mesma coisa, o óleo transbordando e sendo transbordado em nós. Opa, irmão. Foi o que eu perguntei pro irmão aquele dia, que eu te mandei a mensagem perguntando, né? Exatamente. Faz o link pra aquela parte. Exatamente. E faz, não faz? Exatamente, faz. E fala assim, eis a voz da tua sentinela, elas que levantam a voz, juntas lança grito de alegria, porque com os teus próprios olhos vem Ial, que volta a Sião, regozijai-vos, juntas lançais grito de alegria, ruína de Alxalã, porque Ial consolou o seu povo, ele redimiu Alxalã. Que foi falado lá atrás, lá atrás, nós foi levado o quê? Sem pagas, nós foi levado ao cativeiro sem nenhuma acusação. Mas ai daquele que fizer um dos pequeninos tropeçar, é Satanás, vai cair por terra. E Al descobriu, aqui bom, 9, regozijai junto a lançais grito de alegria, ruína de Alxalã, porque Ial consolou o seu povo, ele redimiu Alxalã. Ial descobriu o braço santo, santo e verdadeiro, aos olhos de todas as nações, e todas extremidades da terra viram a salvação do nosso Ial. Ide-vos. Tá falando para Ial? Não, tá falando ide-vos. Ide-vos. Tem mais pessoas, subiu só Ial, senão ia ser ide. É ide-vos. Ide-vos. Sai daqui. Não toqueis nada do que seja impuro. Sai do meio dela. Purificai-vos. Vós que levais os utensílios de Ial. Mas não saireis apressadamente. Não deveis partir como fugitivos, porque Ial irá à vossa frente, o Ial de Israel será a vossa retaguarda. Tremendo demais, irmão. E agora, vamos ver aqui, no 11 fala assim, vós que levais os utensílios de Ial. Agora vamos ver esses utensílios chegando lá. Vamos ver. Isaías 60, versículo 8. Vamos ver o ouro e a prata chegando lá. Vamos começar Isaías 61, porque Isaías 61 é tremendo demais. É maravilhoso. Resplendor de Alxalã. Isaías 61. Põe-te
em pé, resplandece, porque a tua luz é chegada. Quem que é esse? Põe de pé. Micael. Acho que você ia falar que você já estava falando. É o braço de Yah. A glória de Yah raia sobre ti. Haverá sinal na lua, no sol, na lua e nas estrelas. Com efeito, as trevas cobrem a terra. Nós estamos vivendo um momento sombrio. Sombrio. Você abre um aplicativo aí de um Facebook, só morte. Só morte. Morte. A escuridão envolve as nações. E é só as mortes, uma mais brutais do que a outra. Mas sobre ti levanta-se Ial. Isso a glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, mostrando que ele será um pai para Yal-Shalom e para Yaldá. Os reis no clarão do teu sol nascente. E as nações caminharão na tua luz. E os reis no clarão do teu sol nascente. Por quê? A lua vai brilhar como o sol. E o sol vai brilhar 7 vezes mais. Ergue os olhos em torno e vê. Todos eles se reúnem e vêm a ti. Para o que? Se alimentar. Porque é de graça. Não precisa pagar. É o que? Água cristalina. Direto do trono. Teus filhos vêm de longe. De longe. Irmão, saiu lá da Paraíba. Lá da Paraíba. Teus filhos vêm de longe. Tuas filhas são carregadas sobre as ancas. Então verás e ficarás radiante. Radiante, porque é uma obra de Yah. O teu coração estremecerá e se dilatará, porque as riquezas do mar afluirão a ti. A ti virão os tesouros das nações. Aqueles que estão vendo que a palavra é de Yah, do pastor de Zacarias, vai pagar o quê? As 30 moedas. As 30 moedas. Igual lá em Zacarias fala. Deixa eu só tá. Os irmãos não precisam. Os meus não precisam abrir lá, não. É exatamente. Aqui, ó. Aqui, ó. Zacarias 11:13. E Yah me disse: lançai ao fundidor esse preço esplêndido com que fui avaliado por eles. Tomei os 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Yah para o fundidor. Quebrei então o meu segundo bastão, união para romper a fraternidade entre Judá e Israel. Aí fala assim, aqui ó, Isaías 11:11 fala assim, ó, e ele foi rompido. Naquele dia os vendedores de ovelhas que me observavam reconheceram que esta era uma palavra de Yah. E eles disseram, se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário, se não deixai. E eles pesaram o meu salário, 30 ciclos de prata. E Yah me disse, lançai ao fundidor esse preço esplêndido com que foi avaliado por eles. Tomei os 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Yah para o fundidor. Tremendo demais. É muito maravilhoso. Falando aqui, aonde que tá? Então verás e ficará radiante o teu coração, estremecerá e se dilatará, porque as riquezas do mar fluirão e a ti virão os tesouros das nações, porque eles vão ver que foi uma palavra de Yah que foi anunciada aqui na terra. Uma horda de camelo te inundará, os camelinhos de Median, Elfá, todas virão de Sabá, trazendo ouro,
ouro e incenso, proclamando os louvores de Yahweh. Todas as ovelhas de Cedar se reunirão em ti. Vão reunir e ouvir os estudos de Mical. É tremendo demais. Os carneiros de Nabaote estarão a teu serviço. Subirão ao meu altar em sacrifício agradável. E cobrirei de resplendor a minha casa. Agora olha só os utensílios chegando. Quem são estes que vêm deslizando como nuvens? Como pombas de volta a seus pombais? Em mim esperam as ilhas, os navios de Társia vêm à frente. Quem que são esses? Os de Esmirna. Estão esperando Mical. Estão esperando Mical e eles vão à frente. E Mical vai na retaguarda. Os navios de Társia vêm à frente, trazendo os seus filhos de longe, com sua prata e seu ouro, os utensílios do templo de Yahweh. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso o que Yahweh tem nos revelado. Essa é a mensagem, irmão, de hoje. Grato a Yahweh por essa mensagem maravilhosa. Maravilhosa, irmãos. Maravilhosa demais. Eu falo com os irmãos que a palavra fala que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Naquele momento que aquelas que amamentam, aquelas que estão para darem a luz, eles vão ver sinais. Eles vão ver, nós vamos voltar ativa novamente. Assim como eram os de Esmirna. Lembra que eles falavam, deve que esse que está batendo na porta é o anjo de Paulo, é o anjo de Pedro. Entende? Porque nós trabalhávamos. E assim vai ser nós novamente. Assim vai ser novamente. Nós vamos voltar ativa novamente. Para dar força àqueles que ficarem. Aqueles que tiverem tomando leitinho, começando com os alimentos. Os alimentos básicos. Nossa, irmão, é maravilhoso demais. É tremendo. Aquelas igrejas que estiverem reunidas em nome de Yahweh, pregando a palavra, sendo perseguido. Ai das que amamentam, ai das grávidas, daquelas mulheres que dão a luz, mas Yahweh vai dar a eles a vitória, vai conceder eles a vitória. Eles vão ser conduzidos a matadouro rapidamente, os primeiros. Por quê? Porque os primeiros que vierem, eles são os que vão, os que ainda nem chegaram a mensagem até eles. Por quê? Porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Vão estar lendo aí, irmãos? Porque essa é uma dúvida de vários irmãos e se vê agora, nós vamos ler agora. Tremendo demais. É tremendo demais. Hebreus. Hebreus 4:1. Por quê? Porque nossa, é maravilhoso.
irmãos, eu acho, igual aqui, ó. Lucas, primeiro vamos estar lá lendo lá em Lucas, porque nós temos que estar sempre averiguando, porque o inimigo ele é astuto e Mateus ele é copiador, e o Lucas é puro. Vamos estar abrindo lá em Lucas 13:30 para ver se fala assim mesmo. Se fala os primeiros, Lucas 13:30 fala assim: eis que há últimos que serão primeiros, e os primeiros que serão o quê? Os últimos. Agora vamos ver por que essa mensagem. Aí você pega em Hebreus 4:1. Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado. Pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova. A palavra que ouviram, contudo, de nada lhe aproveitou por não unirem pela fé aquele que a tinham ouvido. Nós, Filadélfia, porém, a igreja de Al, que dá ouvido, que é submisso, a palavra de Al, que dá ouvido a Mical, nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme o que foi dito. Assim jurei em minha ira. Assim jurei em minha ira. Foi dar decreto lá atrás. Ó, dá ouvido ao anjo, que ele não terá o quê? Paciência. Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Claro está que as obras de Ial estão terminadas desde a criação do mundo. Pois em algum lugar se diz sobre o sétimo dia. Nós aí falando, ó, na sétima era não vai ter o maná, vai ser o repouso do pai de família com seus filhos. É tremendo demais, irmão. Exatamente, após a obra. Exatamente. No sétimo dia, o repouso de todas as tuas obras. E ainda nesta mesma passagem, não entrarão no meu repouso, sendo assim, outros entrarão. Qual que não vão entrar? Aqueles que ouviram primeiro, junto com aqueles que abraçaram a fé. Eles não vão entrar, aqueles que... Vamos ver aqui? Sendo assim, outros entrarão nele, visto que aqueles que primeiro, que entregaram a sua primogenitura, receberam a boa obra, a boa nova, não entraram. Aqui, ó, sendo assim, outros entrarão nele, visto que aqueles que primeiro receberam a boa nova não entrarão. Por quê? Ouviu a mensagem do evangelho eterno e se rebelou. Não vai entrar. Aí vai ser a hora do quê? Procurar a morte. E a morte vai fugir deles. Por quê? Para ser vencedor de Laodiceia, tem que morrer. E não é digno nem de ser vencedor de Laodiceia. A morte vai fugir deles. Vai cumprir a tribulação até o final. Todos que seguiram outro. Tanto Judas quanto Satanás contra Emanuel. Aí entra naquela condição de Coré, que a terra se abriu e engoliu. Exatamente. E todos vai aqueles fugir. que seguiu deles também, né? Exatamente. Vai ser todos que seguiram Satanás, todos que seguiram o falso profeta, o antimachia e Judas, esses não vão entrar no repouso. Porque o repouso vai ser para aqueles que ainda não ouviram a boas novas. Por isso que os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros.
os últimos a ouvir essa mensagem que nós estamos ouvindo, vai ser os primeiros a ser morto, vai ser conduzido a matador, vai ser uma dor momentânea, mas vai gerar para eles o quê? Uma posição de honra, porque ser vencedor de Laodiceia vai ser gratificante, e para Ial vai ser aceito, porque eles vão morrer por Ial e por Ialcha. Sendo assim, outros entrarão nele, visto que aqueles que primeiro receberam, os primeiros serão últimos. Nossa, que tremendo, irmão. Os primeiros receberam a boa nova e não entraram, devido à sua desobediência. Devido à sua desobediência. Aí nós volta lá em Judas. Vamos lá em Judas. Nossa. É tremendo demais, irmão. É tremendo por quê? Porque nós foi instruído pelo mensageiro de Filadélfia. O verdadeiro, o santo e verdadeiro. Ele nos conduz para criar nosso raciocínio. Ele vem o quê? Ele vem dilatar e vem abrir e receber o evangelho eterno. Vamos voltar lá? Epístola de Judas. Judas e fala sobre os rebeldes, né? É muita coincidência. É muita coincidência. Judas 5. Quero trazer-vos à memória, embora já sabais, tudo de uma vez por todas. Nós já sabemos tudo de uma vez por todas. Que o mestre, depois de ter libertado seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. Destruiu os incrédulos. Quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sobre as trevas, para o julgamento do grande dia, de modo semelhante Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por terem prostituído, procurando unir-se a seres natureza diferente, foram postas como exemplo, ficando sujeitos ao castigo de fogo eterno. Eclesiastes 9 está repetindo de novo. De novo, tudo de novo. Tudo de novo. Lógico que vai ter aqueles que ouviram a mensagem, mas vão ser os últimos a morrerem e ser vencedores de Laodiceia, que são o quê? Os descendentes. Aqueles que for consolidado pelo mensageiro de Sardes. Por isso que fala, ó, consolida os que estão para morrer. Esses vão ser no final. Esses vão ser no final. Porque morrer de comer sem Laodiceia é lucro. É lucro. É lucro. É lucro. E hoje o papai Yalcha está falando ainda que ainda é falado do quê? Do dia do repouso. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa é a mensagem, irmãos, que o papai Yalcha trouxe em nosso coração, que essa mensagem fica enxertada, cravada, fica guardada em nossos corações, que nós venhamos lembrar das promessas do papai Yalcha, sempre quando bater um desânimo, alguma dúvida, que ele venha nos dar força, ânimo, venha renovar nossas forças, e venha fazer com que nós venha subir, venha nos dar asa, como asas de águia, visão de águia, força como de leão. Em nome de Yalcha, que nós venha ser conduzido pelo braço de Yalcha até o final dessa caminhada, e que o Espírito de Yalcha repousa sobre a nossa vida e a vida de todos os irmãos que ouviram esse áudio, e de todos que estão unidos na fé, todos que ficaram, que eles venham ter bom ânimo
mau ânimo. Não vai ser fácil. Tá reunindo, chegar um dia da reunião, em vez de falar, mais um veio agregar com nós. Ao invés disso, eles vão falar, morreu. E eles vão ter que manter de pé, e um esperando, um de cada vez. Irmãos, é tremendo demais. Tremendo demais. Bom, então, da gratidão a Yal, pela mensagem maravilhosa. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. A paz de Yalcha, irmãos.